Fala, cafezeiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Segredo no Café. Estou aqui de novo, Cristiane Oliveira e o... Danilo Rodrigues. Não podemos deixar de falar do propósito desse canal. Sim, com certeza. Para quem que é esse canal? Para você que não se encontrou ainda profissionalmente, não encontrou o seu propósito profissional, para você que quer transicionar ou quer se descobrir, aqui nós vamos entrevistar diversos profissionais, empresários e etc. E ali você pode ter uma ideia do que você pode fazer, né? O que você quer ser quando crescer, aquela frase que a gente sempre Sim, sim. escuta quando é criança. Aham. Ou se você já trabalha com algo e quer transicionar também, aqui é uma oportunidade de você conhecer histórias, conhecer Sim. pessoas. E é isso. Episódio 8. Episódio 8, olha aí, estamos conseguindo. Bom, estamos aqui com a Marina Dornelas. Seja muito bem-vinda. Ê! Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Ai, a gente está muito feliz. Eu, particularmente, estou muito feliz, muito Eu mesmo. sou sua fã número 1, Ah, né? Eu não sei quantos fãs você tem no Instagram, mas eu sou um. No Instagram e da vida, viu? Conheço a Cris há muito tempo. Fui nossa voluntária, eu tenho muito carinho por você, Cris. Sou muito honrada de estar aqui Meu do seu Deus. lado. Eu que tô. E vice-versa, porque a Cris falou muito bem de você. Mas antes de conversarmos aqui, a gente tem um presente para você. É, sim. Adoro Tá aqui. receber presentes. Bom, Peraí, deixa eu pegar aqui. Aqui, entrega pra ela. Por Ai, favor. que um chique, presente. gente. Ai, que é chique. tudo bem? Olha isso. É um presente do nosso patrocinador, a Loliel Arte com Papéis. É uma Sim. papelaria online. E ali você consegue fazer brindes, Nossa, e muito bem feito, hein? convites, e etc. Troféus, é muito bacana. Depois a Ai, gente vai que tirar uma foto, chique. vai postar lá no nosso Instagram. Sim. Vai colocar o contato também do nosso patrocinador. Muito Sim, bacana. nossa parceira fiel, a Letícia, né? Ela tá sempre com a Sim, gente. sempre com a gente, todos os episódios, presenteando nossos convidados. Sim. E você que quer fazer convite de casamento, convite de noivado, etc. Brindes, Tudo troféus, personalizado, tudo gente. personalizado. Tudo, almofada, chinelo, tudo que você quiser personalizar, a Letícia faz. No nosso Instagram e também na descrição desse vídeo vai ter todas as informações. Instagram, contato da Loliel. Sim. A gente recomenda, que a gente também se tornou cliente dele. Sim, é Então, verdade. bom, é isso. Deu Um muito presente legal, pra viu? você. Sim, é pra deixar um pedacinho nosso lá no seu escritório. Gente, e tudo arrasaram. mais. Muito legal. Amei, Depois obrigada. tira uma foto e marca ela Vou no marcar com Instagram. certeza. Muito obrigada. Bom, então, bora começar mais um podcast. Bora. Ansioso. Sim. Até a Cris falou muito bem de você. Eu fui pesquisar. Falei, deixa eu conhecer um pouquinho de quem é a Marina. E aí Sim. eu fui no chat GPT. Eu falei, ele vai achar ela, achou. Eu fiquei Vereadora de impressionada. Itapevi. Ah, é? O chat? Deus, Trouxe até E foto. ó que eu ando de mão dada com ele, cara. Adoro. Vereador de Itapevi, né? Formação acadêmica em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho, curso técnico em RH, fundadora da ONG Ser Amor. É só uma pincelada aqui, a gente vai perguntar muita Nossa, coisa. ele puxou isso. Puxou, e muito Puxou. mais. Eu pedi pra ele resumir. Falou tudo, tudo, Sério, tudo. que chique. Até seu RG, seu CPF, tá tudo Ah, aqui. é? Vai ter um cartão aí. Colocar lá, você vai ser processado. Você colocar no CPF no Google. Só dívidas. Não, o chat GPT não puxa documento, não. Bom, vamos lá, Cris. Vamos começar essa rodada de perguntas que eu estou Sim. ansioso. O chat disse aqui diversas coisas sobre você, mas eu queria começar pelo começo. Marina mulher, me diz mais assim sobre você, Má. Sou a mãe da Maria Clara, tem 13 anos, né? Fez 13 anos. A Maria é o amor da minha vida. Sou esposa do Matheus, um rapaz super do bem também. Então, nossa família somos nós três. Maria é minha filha. E o Matheus, a gente casou ano passado, depois de um relacionamento de 4 anos. Matheus também é o melhor homem do mundo, viu? Escolhi muito bem. Que bom. Eu tenho uma vida muito pacata, muito singela, né? Eu faço Sim. um monte de coisa ao mesmo tempo, mas o meu lar é a felicidade da minha vida, sabe? Eu conto os minutos, conto os segundos pra estar lá dentro. Sou evangélica, frequento a Legal. igreja batista. Nasci e fui criada na igreja adventista, mas hoje frequento a igreja batista. E, bom, é isso. Marina mulher é isso, eu acho. É isso, a gente sabe, acredito que você é muito conhecida pela ONG Ser Amor, Sim. né? E eu acredito que seria muito interessante a gente saber como que foi o início disso aí, da ONG, por quê, o que te motivou, como que aconteceu, como que surgiu isso pra você? Solidariedade sempre foi uma coisa muito
muito intrínseca à minha vida, né? Vocês sabem que na igreja, vocês são da igreja, vocês sabem Sim. disso. Eu nasci na igreja adventista já. Meu pai era adventista de nascença também e converteu minha mãe. Então, quando eu nasci, a gente já era adventista. Sim. E na igreja adventista, ela tem um segmento que chamava-se Adra na época, hoje eu nem sei como se chama, mas era aquela parte da igreja do social, né, que Sim. servia, que juntava roupa e dava, que juntava alimentos e servia as pessoas. E a gente era uma família muito pobre. Meu pai foi embora, minha mãe era uma mãe solo de 4 crianças, pegou mais 3 para criar, então ela cuidava de 7 crianças num barraquinho lá na Cruz louco. Grande. Nossa. Legal. E aí eu me lembro que a minha mãe, ela fazia parte desse segmento da igreja, e todo sábado à tarde a gente rodava a Coab, batia nas portas, pedia 1 quilo de alimento em troca de um livrinho da igreja. Então a gente arrecadava esses alimentos, levava para a igreja, montava as cestas, a gente era o primeiro beneficiado, que a gente era muito, né, a gente precisava Sim. muito. E então isso sempre aconteceu na minha família. Sempre. Quando eu fiz 18 anos, eu cantava na igreja, né? Quando eu fiz 18 anos, é aquele negócio, né? Você quer dominar o mundo, você acha que você quer fazer outras coisas, eu queria cantar em casamento, eu queria fazer um monte de coisa. E aí, saí da igreja. Só que nessa época eu já liderava jovens, já tinha estudado no colégio interno adventista, eu já fazia um monte de coisa. E eu sentia muita falta do social da igreja. E eu comecei Sim. a fazer isso fora da igreja. Com a ajuda de amigos, com a ajuda de não sei o que lá, de todo mundo que eu via na frente. E eu comecei a divulgar na internet, pedindo, dá 1 quilo de feijão, que hoje eu tenho um monte de marmita fazendo, não tem dinheiro, dá 1 quilo de não sei o que lá. Legal. E aí as pessoas, na época, não falavam-se muito de terceiro setor em Itapevi, não falava-se de ONG, nada disso, né? E aí as pessoas começaram a se interessar pelo que a gente estava fazendo. Né? E virou um grupinho, e foi crescendo. Na pandemia, que foi o auge, a gente saiu, foi algumas matérias da Globo, a gente saiu, né? Foi matéria da Sim, Globo sim. em algumas situações. Quando deu um boom, a gente dormiu com 50 voluntários e acordou com 300. E daí pra frente, o segredo não foi a visibilidade, mas foi a constância. A gente nunca deixou. Quando eu decidi que seria um projeto social, antes era só a continuidade da minha vida. Um dia eu pensei, esse vai ser um projeto social. E desde então, eu não digo sacrificado minha vida, porque não é sacrifício, Sim. mas eu tenho vivido como propósito o trabalho social, a ONG Ser Amor. Sim. E o motivo da ONG estar desse tamanho hoje é alguém com um propósito, né? A ONG é minha Sim, prioridade. sim. De vida, de tudo que vocês imaginar. Você Sim. começou ela sozinha, praticamente, assim. É assim, eu comecei a fazer o trabalho sozinha e as pessoas veio no meio do caminho Te ajudar, ajudando. oferecer para ajudar, e no meio do caminho a gente sempre achava um grupo ou outro que já tava fazendo. Eu me recordo que a gente começou servindo marmita para as pessoas em situação de rua. E tinha vários grupos de Itapevi que servia marmita, só que era sazonal, servia no inverno. Sim. E a gente servia marmita de rua, daí quando acabava o frio, a gente fazia outra coisa, e esses grupos começaram a se juntar a nós. Legal. E aí eu comecei, com a vivência, com a experiência em situação do morador em situação de rua, que foi mais de 2 anos, eu comecei a perceber que eu queria fazer uma coisa que impactasse a vida da pessoa de verdade. Porque muitos moradores de rua não queriam sair dali, por vários Sim. motivos. E eu comecei a pensar nas crianças, que eu pensava, pô, o futuro é as crianças, né? A gente tem que cuidar das crianças, né? Porque tem, às vezes, um adulto, ele já tá naquela situação e dificilmente ele vai sair sem que ele queira. Sim. Agora, a criança, se você falar que ela vai sair e criar os meios, ela vai. Porque ela Sim, tem ela em Com branco, certeza né? ela vai. E aí a gente começou a migrar pra trabalhar com crianças. Comecei a trabalhar nos abrigos da cidade. Entendi. Aí eu aluguei o primeiro salãozinho e comecei a ensinar arte, ensinar esporte, um monte de coisa. E aí foi uma constância, todo dia, até a gente conseguir a sede que a gente tem hoje, né? Um prédio gigante, de 33 Sim. salas, reformar com as próprias mãos, lutar. E hoje a gente tem um projeto gigante, que é o resultado de muito trabalho, de muita Sim. insistência, de muita persistência, estratégia, Sim. estudo. Sim. Né? Você tem que estudar, até para fazer o social você tem que estudar, trazer boas Sim. práticas, entender o cenário. Sim, tem uma pergunta que eu queria fazer. É só uma curiosidade pessoal. Legal. Como que surgiu o nome ONG Ser Amor? Não foi meu. Eu tentei. Eu lembro que a gente tinha feito uma festa Dia das Crianças gigante lá em Amador Bueno, um pouco antes da pandemia. Todo mundo queria ajudar, não tinha nome o projeto. Era um projeto de não sei quem. Por exemplo, projeto da Marina, projeto da Renata, projeto de não sei quem, projeto do Giovanni, projeto de qualquer um que falasse era o projeto da tal pessoa. E a Sim. gente não tinha um nome. Eu não sabia. Pensei, não sou boa nisso. Eu tinha um amigo chamado Jorge, que o irmão dele era poeta. Inclusive, parece seu esposo, com seu noivo. Era um barbudo meio Então poeta. ele era assim. bonitão. Ele escrevia muitas coisas no caderno. E um dia a gente tava na casa deles e eu falei, pô, a gente precisa de um nome urgente. Fazer documentação precisa de um nome. E aí, ele começou a falar um poema lá que ele queria explicar como era servir, aquela coisa, aquele do amor intrínseco lá no peito, tal. E ele falou assim, a gente tem que ser amor onde a gente for. A gente tem que ser amor entregando marmita pra pessoas em situação de rua. Sim. Lá no abrigo, quando a gente vai ensinar aula de violão. Ser amor na sua forma mais profunda e tal. Aí o Jorge, que era, na época era o meu parceiro de tudo, ele falou assim, vamos pôr, Mariana, ser amor. Vamos ser amor onde a gente for. Falei, bom, pra quem não... Era um nome interessante. Legal. Sim. E eu não tinha nada também, né? Não tinha nome nenhum. Então, Aí. e ficou. Não, mas ficou muito É. bom. Ficou Tinha legal. que ter isso mesmo. Porque
a gente fala do amor de uma forma muito superficial, assim, não banal, né? Um É amor muito tão banal, banal. mas O amor é servir o mesmo. amor é muita coisa, Maior é o cara. que serve, né? Amor é muita coisa. Falar é fácil. Coloca no Mas chat Fazer que é GPT o que é difícil. amor, cara. sim, Amor é muito mas nós profundo. sabemos, né, que maior é o que serve, né? O maior de todos veio aqui e serviu, né? Exato. Então é sobre isso Sabe aquele mesmo. amor Por isso que eu queria saber. Eu falei, por de que entregar que seu ser próprio amor? filho? É. Esse é amor. Exatamente. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou para construir a ONG? A captação de recursos, né? Até hoje é um desafio. Hoje, por exemplo, eu tenho 208 crianças na Ser Amor, que faz aula de violão, capoeira, jiu-jitsu. É uma estrutura gigante, né? A gente serve 300 refeições. Então, o maior desafio sempre foi sustentar tudo aquilo. No início, a gente ainda insistia em doação, em trazer doadores que se interessassem pelo projeto. Mas eu senti que o pós-pandemia endureceu muitos corações. Muitos. Sabia? Antes da pandemia, a gente tinha muito apoio. Na pandemia, a gente recebeu muito apoio. Tanto que a gente foi matéria da Globo, que foi uma das ONGs da Zona Oeste que mais acolheu pessoas, que mais ajudou gente, sabe? A gente acolhia 1.000 pessoas por mês com cesta básica. Era muita coisa. Quando Sim, acabou a bastante. pandemia, acabou as necessidades. Acho que as pessoas pensaram, cada um por si, Deus por todos. E aí a gente começou a criar projetos para autossustento. Hoje a gente tem um bazar de roupas, né? A gente recebe doação de roupa, um pouco doa, um pouco vende. A gente começou a criar várias estratégias de captação de recursos para sobreviver. Não, legal. O que eu percebo, pode ser impressão minha, que durante a pandemia e pós, aumentou muito o número de golpes. Pessoas enganando outras, né, dizendo que tá precisando e não tá. E eu acho que É verdade. isso Exato. atrapalha. Influencia, né? Muito. Eu vi uma reportagem, inclusive, acho que era do Rio Grande do Sul, que a menina falava que entregava a marmita na rua, pedia doação, mas ela tinha tirado uma imagem da internet, modificado e postava. E o pai dela tinha uma marmitaria e ela postava as marmitas sendo feitas, que ia vender, falando que ia doar. Então isso descredibiliza o trabalho de quem faz o trabalho sério. Sim, sim. Então, foi a impressão que eu tive. E porque também tem muita gente querendo ajudar. E tem muita gente querendo achar pessoas, assim como é a ONG Sérias, Ser né? Amor, pessoas sérias, para eles endereçarem o recurso para ajudar. Porque hoje em dia as pessoas têm esse receio de que, poxa, eu vou ajudar ela, será que realmente está precisando? Será que não está? Ah, essa ONG ou etc., será que realmente é verdadeira? E quando elas encontram uma ONG que nem a Ser Amor, que é séria, que realmente Sim. ajuda pessoas, que o trabalho é visível, certinho e tal, eu acredito que elas ajudam, mas realmente as pessoas que enganam acabam atrapalhando o trabalho de vocês de uma forma, assim, muito ruim. Mas muita gente ajuda a ONG Ser Amor, muita gente física mesmo, sabe? Muita doação. Roupa, por exemplo. Roupa pra gente é um recurso. O que a gente não doa, a gente vende. Alimento, que a gente precisa muito, sabe? Então, Uhum. dinheiro é a última coisa que a gente pede na ONG. Porque eu prefiro pedir o recurso, Sim, sabe? sim, Sim. Eu preciso comprar alimento, eu prefiro pedir o alimento. sim. A gente precisa de roupa, eu prefiro pedir a roupa. Sim. Por transparência, né? Isso é muito melhor. E a cidade de Itapevi, ela acolheu muita gente. As pessoas de Itapevi, os munícipes mesmo, acolheram a ONG durante todos esses anos. Se não fosse por eles, a gente não tava aqui hoje funcionando. Né? Não tava atendendo tanta gente. A cidade Sim. acolhe muita gente. Os comerciantes da cidade ajudam muita gente. E os voluntários também, né? Que são muitos, né? A gente só existe hoje por conta dos voluntários. Uhum. O trabalho que a gente faz eu sozinha, nem se eu nascesse de novo. A gente tem. Você passou pela ONG, você sabe. E na Sim, trajetória do nosso sim. projeto, muita gente passou por lá, deixou muita coisa boa. Muito que foi construído é mérito de outras pessoas. Pessoas que se dedicaram, que deram o melhor Sim. que podiam na época. Então, Sim. a ONG tem uma história, mas é fatiada em muita gente que se dedicou muito lá. Sim. Sabe, por exemplo, a Luana que tá comigo hoje, além de ser minha assessora, ela é a coordenadora de marketing da ONG. Antes dela já passaram umas 6 equipes que deram o Sim. melhor, né, pelo nosso projeto. Hoje a Luana, a mãe, porque a vida segue. As pessoas vão tocar, Sim. dela vão Sim. fazer outras Sim. coisas. Então, muita gente ajudou a construir o imagino. que é hoje. Lá na nossa igreja a gente tem, né, um projeto chamado Resgate. Eu sou o líder, a Cris faz parte também Sim. do projeto. E a gente também ajuda com cestas básicas. Tem um projeto maior, mas a gente começou agora, assim, a igreja. Sim. Então, realmente falta recursos, falta Falta pessoas para recurso, ajudar. A constância também. constância. né? O segredo é a constância pra tudo na sua vida, né? Sim. Isso eu acredito piamente. E a Ser Amor, o segredo é a constância e tem muita coisa ainda pra ser feita, né? Tem que Muito, continuar. É o sim. sacrifício diário que ninguém vê, aquilo que ninguém vê. Sim. Esse é o segredo que ninguém vê, né? Sim, mas teve algum momento assim, Má, que você olhou e falou, cara, acho que não dá pra continuar, tal, por mais que você sabia que pessoas dependiam de você, assim, né, principalmente de você que deu início, mas algum momento você olhou e falou assim, cara, eu acho que não vai dar pra gente continuar não, vamos fechar, tal, já aconteceu isso?
tem épocas, a gente enfrenta muito desafio na ONG e nós somos muito audaciosos, né? Nós colocamos o sonho lá em cima e fica perseguindo. Sim. Às vezes é inimaginável. Eu me recordo quando eu precisava de uma sede, um espaço que estava sendo da Coab, era um espaço pequeno, metade dessa sala, a gente atendia um monte de criança. O prefeito Igor chamou e falou que queria fazer algo pelo nosso projeto. E ele falou assim, o que você pediu hoje? Eu vou fazer por vocês. Aí ele estendeu um mapa assim na mesa, eu falei que queria uma sede, um espaço grande para poder atuar. Aí ele estendeu um mapa assim na mesa e indicou 3 lugares que ele daria pra gente. Um era Amador Bueno, mas era um lugar pequeno. Aí tinha esse lugar no Alto da Colina e um outro lugar. Quando eu olhei esse lugar do Alto da Colina, era um prédio gigante, que era um posto de saúde abandonado, e ele estava entre as 2 maiores comunidades da cidade. Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito feliz que ele deu o prédio, sou muito grata até hoje por ele. E quando a gente chegou lá, o prédio estava extremamente deteriorado. Fazia anos que estava abandonado, não tinha vaso sanitário, não tinha iluminação, não tinha nada. Quando eu levei a coordenação para olhar, ele falou, você tá maluca, rapaz. Mas não, a gente nunca vai conseguir mexer com isso. Isso aí é... Esquece. Abandona isso aí, vamos fazer outra coisa. O meu marido, na época, né, meu namorado, falou assim, você tá doida. Doida. Você vai se desgastar aqui, a gente não vai fazer nada. E aquela hora, eu olhava pro lado, não tinha recurso, não tinha nada. Eu falei, pô, tô doida mesmo. Toda vez que eu fui pra casa, falei, nada que uma noite só não resolve. No outro dia eu acordei, pedi pra cada um uma lata de tinta, a gente passou 3 anos reformando. Hoje você vai lá, é uma casinha. Fica na Alta É um Colina. lugar de amor, é na Alta Colina. Qualquer É dia eu claro, vou visitar por lá. favor, tem muita coisa pra melhorar, mas lá é um lar. Você entra, você sente o cheiro de casa. Sabe, com muito amor, muito cuidado, muito carinho. E isso é desde quando era garagenzinha lá na Coab. Desde sempre, né? É, assim, eu tenho uma coisa na minha cabeça, Cris. Não dá pra fazer tudo. Não. A gente sempre faz o melhor que a gente pode. O melhor que a gente pode é bastante coisa, né? Sim. Sim. O melhor que eu posso hoje é uma coisa, o melhor que eu posso amanhã é outra. Então eu vou fazendo tudo o melhor que eu posso todo dia. Uma hora você olha, o padrão eleva. Poxa, esse é o meu melhor hoje, é bastante coisa. Legal. Caramba. Já dá um corte essa frase, hein? É, com certeza, com certeza. Gostei da resposta. Sim. Bom, e como é que foi a parte burocrática? Porque, pelo que eu percebi, você teve ajuda também de pessoas influentes, que nem você falou do Igor. Uhum. Como é que foi a parte burocrática no geral da ONG, para você montar desde o início? O maior desafio de todo o terceiro setor hoje é documentação de ONG. Porque a maioria dos projetos não nasce com ONG. Você não acorda um dia e fala, vou fazer uma ONG. Difícil. Uhum. Uma pessoa muito organizada, ou você, sei lá, o projeto social ele nasceu nos nossos corações e foi seguindo. Só que uma ONG ela tem que ter documentação para atrair recurso de empresa, Sim. por exemplo. Hoje eu tenho algumas empresas que ajudam a gente, mas não ajudam sem documentação. Então eu trabalhei muitos anos como projeto social do coração. Só que o coração não é o suficiente quando você precisa de recurso. Então, essa parte documental foi uma coisa de muito trabalho, uma dor de cabeça. Agora, a visibilidade de atrair o poder público foi por conta do trabalho. Quando a gente saiu em várias reportagens, quando ele viu que o trabalho era um trabalho consistente, um trabalho que ajudava as pessoas, que impactava a vida das pessoas, porque todo dia nasce um projeto social, Sim. né? Mas todo dia morre um projeto social também, Sim. por conta dos desafios. Uhum. Quando ele viu a constância e a coragem como time, que era um time de corajosos, eu acho que é aí que atraiu a atenção e ele quis ajudar. Não só ele, como outras pessoas quiseram ajudar. Por conta do que estava acontecendo, né? Mas hoje o maior desafio da ONG, de ONG no geral, de terceiro setor, é documental. Não tem suporte, é muito burocrático, é muito difícil, é muito peculiar a documentação de terceiro setor. Sim. Até para advogar para terceiro setor, até o contador de terceiro setor, ninguém quer pegar a contabilidade de uma ONG, é difícil. Sim, eu fui fazer um TCC, eu ia fazer o TCC sobre a contabilidade do terceiro setor, que eu sou formado em ciências contábeis e tal. Aí eu desisti. Então, que bom Falta até saber. material para você montar um TCC, porque poucas pessoas conhecem. Exato, é muito difícil achar um contador para o terceiro setor. Porque é peculiar, né? Tem que estudar Sim. exatamente. Sim. É bem complexo. Nossa, mas Maia, assim, mas na parte humana, assim, como que você consegue engajar os seus voluntários, assim? Porque como você já falou, muita gente entra, muita gente sai. Como que fica ali aquela galera ali com você? A ONG, imagine uma criança de 5 anos que no dia seguinte faz 15. Foi o que aconteceu com a gente. A gente estava nascendo, no projeto social, de repente entrou a pandemia, a gente começou a passar em um monte de televisão, Globo pra todo lado, era uma coisa Sim. assim. E aí a gente tinha 300 voluntários, 400. A gente chegou a ter 500 voluntários ao mesmo tempo. E era muitos desafios. Primeiro, engajar 500 pessoas, ter trabalho para 500 pessoas, Bastante. chegar a informação para 500 pessoas. Então, eu criei vários mecanismos. Acho que na sua época já era assim, a gente tinha uma coordenação, cada um tocava uma pasta, que a gente Sim. chama, e essa pasta tinha seus próprios voluntários. E era difícil, o que eu tava pensando, chegar lá na ponta com tantos voluntários. Então, a gente criou muitos e muitos e muitos mecanismos. Telefone sem fio. Então, a gente... E mais, porque assim, o projeto social existia há muitos anos, mas uma ONG nasceu poucos anos antes da pandemia.
E a pandemia deu aquele boom extraordinário que a gente não esperava. Sim. Eu me recordo que um rapaz da Globo entrou em contato comigo, me seguia, entrou em contato com um amigo meu e falou assim, eu queria fazer reportagem com essa ONG. E ele chegou com um celular e falou que ia fazer uma reportagem pra Globo. Eu falei, tá bom, rapaz, vamos fazer. Mas eu não... Pô, um celular, sei lá, não entendo muito de tecnologia, mas eu não achava que ia pra Globo um celular. Gravamos, fui pra minha empresa. Quando eu tô almoçando, tava lá, ONG Ser Amor, onde sei o que lá, viu uma reportagem gigante. Nossa. E aí, o celular da ONG era o meu celular. E, rapaz, enquanto eu tava almoçando, subia um monte de mensagem, porque tinha colocado o nome Ajude a ONG Ser Amor. Subiu um monte de mensagem, tinha um linkzinho pra inscrição de voluntário. Começou a entrar um monte de voluntário. E pra resolver tudo isso? Então a gente demorou um ano pra criar uma estratégia. A gente criou um ano pra criar uma estratégia de engajamento, Sim. estrutural e tal. Então, hoje a gente tá bem maduro. E o nosso maior segredo que eu entendo hoje é cuidar dos nossos voluntários, cuidar das nossas pessoas. Sim. Eu tenho uma equipe de coordenação que me ajuda a gerenciar tudo, né? Sim. Hoje, na verdade, não sou mais presidente da ONG por questão jurídica, eu não posso mais ser presidente. Hoje eu tenho minha função de captadora de recurso, cuido de várias áreas, mas tenho uma presidente lá. E hoje a nossa estratégia de engajamento é cuidar das pessoas. Uma pessoa bem cuidada, uma pessoa que tem com quem contar, ela vai servir porque ela sabe quando ela precisar, ela tem com quem contar. Sim. Então a gente cuida das nossas pessoas, tenta manter a comunicação fluida, que é o maior desafio. Sim. E tem que entender as pessoas. Antes, Cris, quando alguém entrava na ONG e saía, eu pensava, nossa, o que a gente fez de errado? A vida toca, Cris. Sim. A vida vai. As pessoas querem abrir outros projetos. Sim. Muitos e projetos... o coração das pessoas também estão sangrando de não tá lá mais, sabe? É. Porque realmente a vida Muitas passa, pessoas, muitos projetos sociais de Itapevi são oriundos da ONG Ser Amor. Pessoas que saíram da ONG e quiseram fazer um projeto com sei lá, um caminho diferente, Sim. sabe? Eu quero fazer desse jeito. Eu quero um projeto social, mas não esse, eu quero esse. Eu quero com esse segmento. Quero cuidar disso, cuidar daquilo. Então, antes eu sentia, eu falava, poxa, eu tinha que melhorar, porque eu queria reter. Mas se você o tempo inteiro mudar a rota Não tem pra como. reter todo mundo, você não consegue construir uma coisa sólida. Sim. Então eu pensei, esse é o que a gente vai construir. Quem quiser vir junto vai ser muito bem-vindo. E Deus é muito generoso. Sim. Porque a gente nunca ficou sem voluntários, nunca ficou sem ninguém. A gente sempre teve uma coordenação grande, constante. Esse é o caminho. O legal é que não há competição, né? Não, nem Não precisa, há competição, né? como Não você tem disse. como. A pessoa sai pra montar algo e pra ajudar. É mais um Exato. ajudando. Sim. É Na mais verdade, é um. uma influência, né? Caramba, Sim. eu aprendi isso aqui lá com a galera da Marina, com a ONG Ser Amor. Dá pra gente chegar em outros lugares, né? Onde ela não tá atendendo, então eu vou atender e assim vai Sabe o que eu percebi? crescendo. Que quando a gente começou, como eu falei, não tinha terceiro setor na cidade e as pessoas não sabiam o que podia fazer, principalmente os jovens. Nossa cidade. Nossa cidade de quem tá aqui hoje. Quando a gente mostrou que dava pra fazer tudo que você quisesse, e as pessoas tomaram fôlego, assim, quem era liderança nata. Você olhava, eu me recordo de uma menina chamada Letícia, a menina era liderança gigante, ela ajudou muito a ONG e ela queria fazer um projeto específico, daquele jeito. E eu falei, Letícia, mas olha o que você é, desse tamanho, você pode fazer o que você quiser. Eu falei, é verdade, eu posso mesmo. Saiu e montou uma ONG. É isso. É É legal. isso, sabe? É Empoderamento. muito bacana. Não, Muito legal. bacana mesmo. Muito bacana. Eu tava dando risada aqui, que ela falou assim, poxa, matéria da Globo. Aparece lá 200, 300 pessoas pra ajudar. Olha agora. Não ter, eu imagino que você não tinha coordenação, não tinha nada, era você. E tinha que E mais um. engajar. Porque é isso, por exemplo. E foi nessa fase do Instagram, querendo ou não, né? Tinha que estar engajando também nas O redes. voluntário que ele entra na ONG, ele quer fazer alguma coisa. Sim. E a gente ainda não tinha sede, fazia ação de rua, sabe? Dava aula na rua. Sim. E aí, como que você organiza tudo isso pra trabalhar? Sim. Sabe? E manter a comunicação. Porque se você não dá uma função, poxa, eu não tô sendo valorizado. Se você sobrecarrega, pô, tô Sim. sobrecarregado. Então, essa Tem comunicação que é muito ter um difícil. equilíbrio, né? É. E tem que lidar também com o lado pessoal de cada um voluntário também, né? Porque às vezes eles confundem as coisas. E tem uma coisa muito interessante, que era muita gente nova. Muita gente jovem, muita gente nova. Sim. Molecada de 22, 23 anos. E acompanhou muito minha idade, sabia? No início, o pessoal era muito minha idade. Hoje você vai lá na ONG, você vê o pessoal mais Sim. tiozinho, cansadinho, igual eu. O pessoal que vai entrando no projeto já começa a ficar muito no nosso Tiozinho. perfil. Cansadinho. Mas muitas pessoas procuram, eu tô falando por mim, tá? Procuram ONGs assim, é até mesmo porque a gente acha que vai lá pra ajudar, mas a gente que sai de lá ajudado. Exatamente. A gente que sai de lá transformado, né? Eu fui pra ONG Ser Amor mesmo porque foi um dos meus planos de oração, de verdade mesmo. Eu, como você sabe, eu passei por um divórcio, né, e tudo mais, então eu cheguei numa fase da minha vida que eu falei, cara, o que eu quero fazer a partir daqui? Sabe? Aí eu fiz uma cartinha, listei pro senhor, falei assim, quero fazer isso, quero fazer aquilo, tal, eu quero participar de uma ONG. Onde eu procuro uma ONG? E eu, né, procurei no Instagram, não vi nada, tudo mais, tal. Depois eu olhei de novo, aí eu vi ONG Ser Amor, mas não me aprofundei na pesquisa. Aí um dia eu tava no parque da cidade, aí eu vi uma ação, mas eu vi só de longe. Eu não fui perto, aí eu vi pelas camisetas. Quando eu vi o nome ONG Ser Amor, eu falei, eu já vi esse nome em algum lugar. Aí foi quando eu pensei,
pensei? Foi no Instagram, vou voltar lá. Aí foi a partir daí que eu fiz a minha inscrição e tudo mais. Eu achei que eu iria ajudar. Eu falei, eu vou lá para fazer alguma coisa, tudo mais, tal, não. Eu que fui ajudada, principalmente no momento que eu estava passando emocionalmente falando, né? Então a ONG foi primordial para mim, foi um divisor de águas, assim, de mim como pessoa, como mãe, olhar o outro, saber que o mundo não gira ao meu redor, porque eu tava no meu momento de dor. Então eu queria olhar só pra mim, sabe? E ali na ONG eu falei, caramba, não tem nada sobre mim, não tem nada a ver comigo. E sim, o que que eu posso fazer, sabe? Então me ajudou muito, muito mesmo. Eu acho que não acontece só comigo, não aconteceu E só as comigo. relações, né, Cris? Eu me lembro, por As exemplo, de tudo que você estava relações. passando. Sim, Sabe? Eu me lembro tudo que você viveu. Eu sim, acompanhei sua evolução. Eu acompanho sua felicidade hoje. É sim. bom, sabe? Todo mundo sai enriquecido com essa troca, né? Sempre. Sabe? Aqui a gente ajuda, as relações que a Sim. gente forma, o que a gente forma pro futuro, de Sim, amizade, de sim. Nossa, e a relacionamento. primeira ação que eu fui participar foi logo no abrigo. Eu saí de lá e Foi, falei, foi? meu Deus! Foi, né? Falei, realmente, eu sou um grãozinho de areia. De É. verdade mesmo. A gente sai de lá gigante, assim, tipo, preenchido, sabe? É muito bom, muito Ajudar bom. as pessoas, a gente sempre aprende muito, né? Eu lembro que quando a gente foi entregar cestas de Natal, Sim, a gente chegou sim, num lugar, tinha uma mãe, acho que tinha umas 3 crianças, tal. Chegamos lá e demos 2 cestas de Natal. sei, Então, tipo, pra ela não ia ter Natal, né? Com as crianças, tal. sei. E as crianças tudo feliz com a cesta, tal. Então, assim, você começa a olhar a vida de outro modo, porque às vezes a gente reclama do que a gente tem. E aí você vê que outras pessoas não tem, Tem assim, nada. tem nada, não Nada. tem nada. E você tá reclamando porque você talvez tinha um panetone no Natal, mas tem uma pessoa que não tem É nem o pão de verdade. cada dia. Então, ensina a gente a agradecer mais sobre a Muito. vida. É a mesma coisa quando você vai, tipo, visitar um hospital. Você vai visitar um hospital, Você você tá vai ver 100% Pois doente, é. saudável, né? você tá saudável, e fala assim, poxa, eu tenho que agradecer E até a do vida. modo que você vive. É. Sabe? Eu vivo há tantos anos essa realidade que hoje alguma coisa que eu quero muito, eu penso, será que eu quero mesmo? Será que eu preciso disso? Sim. Né? Eu repenso toda a minha vida. Eu vivo uma vida muito simbólica por Imagino. conta disso. Porque, pô, será que eu preciso de tudo isso? É verdade. Né? É É muito interessante verdade. isso, a transformação. Sim. Fala pra gente como que é o seu dia a dia na ONG. Como que é o dia a dia, assim, o seu trabalho, as funções, o que que a ONG tem, né? Como que ela funciona, os dias da semana, ações. Fala um pouquinho mais da ONG pra gente. Como eu disse pra vocês, a gente tem uma coordenação que ajuda a gerenciar tudo aquilo, né? A gente segmenta as ações da ONG como pasta, por exemplo. A pasta do abrigo, que é que a Cris participou, ela é gerenciada pela Tamires. A Tamires, todos os aniversários das crianças nós que fazemos. O abrigo, a gente começou no abrigo dando aula de jiu-jitsu, violão, era lá que a gente fazia todas as aulas. Quando a gente migrou para uma sede própria, a gente seguiu fazendo os aniversários, festinhas das crianças há anos, desde acho que 2016 a gente faz esse trabalho nos abrigos. Então, por exemplo, a Tamires está lá e ela tem o grupo de voluntários dela. Corte de cabelo. Todo mês a gente vai em 2 comunidades, corta cabelo de toda a criançada, faz a unha, faz trança, leva roupa, né? Uma ação de autoestima que a gente tem, que a gente cobre a cidade. O Eric é o coordenador e ele tem a equipe dele. E assim por diante. A Luana é o marketing. Então a Sim. gente segmenta a ONG em várias pastas que a gente chama. E aí, antes, né, do último ano que a gente conseguiu o mandato, eu presidia a ONG, eu captava recurso, eu gerenciava toda a ONG. Depois do divisor de águas, a gente segmentou ainda com o mandato na construção de políticas públicas e agora eu tenho a função de captação de recursos. Eu gosto muito de manutenção e limpeza. Eu sou a doida da limpeza, Cris. Eu amo limpar, eu limpo a cabeça. Então lá na ONG eu cuido de captação de recursos, manutenção, todas essas coisas. E a ONG fica aberta sábado o dia inteiro. Aqui então. A ONG fica aberta sexta, sábado o dia inteiro, sexta-feira. Segunda-feira tem aula de violão. Terça-feira tem aula para as mães de tudo, por exemplo, tudo para formar renda, tudo para construir renda, né? Legal. A gente trabalha na ONG em cima de um tripé, né? Que é empregabilidade, educação e inteligência emocional. Tudo que a gente faz é em cima do tripé. Então, a empregabilidade, na quarta-feira tem feirões de empregos, a gente roda a cidade inteira e tem na ONG também, com as empresas parceiras, Kairos, G4S. Então, isso é na quarta-feira, na ONG e outros pontos da cidade. Terça-feira é produção de renda para as mãezinhas, segunda-feira aula de violão, sábado o dia inteiro de atividade, sexta-feira o dia inteiro de atividade, o bazar fica aberto todos os dias. Eu queria fazer mais, eu queria ficar aberto todos os dias com aula o dia inteiro, mas demanda recurso. Dinheiro para Imagino. alimentação, voluntários, a É o gente não maior paga ninguém. desafio. Todo mundo trabalha de forma gratuita, então no meio da semana as pessoas trabalham. Então, o que tem de pessoas para estar com a gente fraciona no meio da semana. A gente tem uma super sala de informática
que foi financiada pelo Itaú. A gente tem uma sala de informática, inclusive, também no Alabama, que inaugurou ontem, o Espaço Digital, onde as crianças fazem curso. Elas gostam muito de jogar. E para jogar tem que fazer curso ou Eu livro. vi seu post Entendeu? hoje, Então, eu a gente vi. inaugurou no Alabama, vamos inaugurar agora no Sim, Jurema. E lá na UNCS Amor, a gente tem uma sala gigante, um laboratório de sim, informática gigante. Então, ela funciona a semana inteira, com várias... voltada para várias situações. E a minha atuação hoje, eu cuido do jurídico da ONG, captação de recursos, contabilidade, mas não eu tenho a equipe e terceirizo isso, né? sim. E aí tem a presidente da ONG que cuida das mais coisas, a gente oferece vários cursos, né? Então, ela cuida disso. E tudo segmentadinho, cada um cuida de alguma coisa para funcionar. Não, Sim. legal. Você comentou sobre até o post de hoje, né? Eu achei muito bacana o que eu tava lendo, porque assim, vocês não se preocupam só, vou montar uma sala de informática para as crianças. Vocês condicionam, vocês colocam condições para aquelas crianças, tipo, tem joguinho? Tem joguinho, mas antes vai estudar, vai ler. Eu vi que vocês pedem uma data, né? Para eles trazerem o livro, trazer o resumo da leitura, tudo mais. Então, vocês realmente buscam uma transformação, né? Quando eu comecei, Cris, o essencialismo era a nossa ferramenta. Na verdade, o essencialismo era tudo para mim. Era o resultado final na minha cabeça. Com o tempo de experiência, o essencialismo virou ferramenta. A alimentação é ferramenta. Muita gente vai na ONG para comer. Se você pegar um cardápio de sábado da ONG, não é um cardápio tradicional. Tem 2 enxós gigantes. As crianças de manhã, elas comem pão com alguma coisa dentro, geralmente mortandela. Elas comem bolo de chocolate, fruta, chocolate com Nescau. É isso que elas comem de manhã na ONG. Meio-dia, ela come legumes, proteína. Não é qualquer proteína, sabe? É frango assado, é coisa gostosa. Arroz, feijão, frango assado, macarrão ao molho, purê de batata, sobremesa, fruta, suco. Essa é a refeição das crianças, sabe? Como eu te disse, eu ofereci o melhor. Esse é o melhor que eu posso hoje. Sim. E então a criança na ONG, ela vai para comer. A mãe manda a criança na ONG para ganhar na cesta. As crianças vão lá na sala de informática para jogar. Então, o que eu percebi? Tudo que eles gostam. Então, eu condiciono o que eles gostam ao que eles precisam. Eu preciso que aquela criança faça um curso. Lá no Alabama é o curso da Fundação Bradesco, sabe? É uma plataforma gratuita. Então, a molecadinha, a partir de 14 anos, a fundação, né? Então, 14 anos pra frente, só vai jogar 1 hora se fizer 1 hora de curso. E tem que entregar... Ontem começou uma turma. Então, eles começaram dia 25 do que vem, eles têm que me entregar o certificado. A criançadinha de 12 a 13 tem um curso de digitação. Começou ontem, tem que chegar até tal nível no dia 25. Os menores têm que ler livro e trazer o resumo. Sim. Né? Ou seja, eu sei o que eles querem. Agora eu vou dar o que eles precisam, condicionado ao que eles querem. Então, o essencialismo virou ferramenta, não mais o resultado final do que a gente propunha antigamente. Sim, eu tenho uma perguntinha aqui que tá perguntando, né, assim, o que você aprendeu, né, sobre manter a ONG? Mas assim, juntando aqui com essa pergunta, você mantendo a ONG, tem alguma criança, assim, algumas crianças específicas que já tá com vocês desde o comecinho, que vocês viram uma transformação, assim, em casa mesmo, sabe? Tipo, nossa, a ONG transformou esse lar aqui. Vocês conseguem fazer esse acompanhamento das famílias? Cris, inúmeros casos. A gente já... Eu vou contar um caso aqui pra vocês, por exemplo, de uma menininha que eu tenho muito amor por ela. É a menina que... Se eu falar uma coisa, você vai achar exagero. Mas quando a gente chegou lá no Alto da Colina, ela tinha em torno de 6 anos. Uma menina muito judiada. Sabe, uma mãe alcoólatra, vivia numa comunidade ali da região, uma comunidade bem pobre da região. E ela começou a ir pra ONG sozinha, 6 anos de calcinha, todo dia pra ONG. E a gente acolhia, cuidava, não sei o que lá, a menina cresceu com a gente. Com 10 anos, 9 anos, na verdade, não dava mais pra ver a menina daquele jeito. A gente dava banho na ONG, ela via lá na minha casa, via na casa de alguém. E aí eu falei, pô, não dá mais pra ver desse jeito. E eu fui aprofundar, entender o que era. E eu já sabia que ela morava numa casa muito simples, num barraquinho. Eu já sabia da situação da mãe dela, mas eu aprofundei pra entender o que era aquilo. E a gente descobriu que era extremamente negligenciada. O barraco dela tinha 2 tapumes, sabe? Chovia dentro, a menina não comia, e a mãe trancava ela, sabe, em algum lugar pra usar droga durante a madrugada, e a criança tinha sido violentada sexualmente várias vezes, tinha processo gigante nisso rolando, mas não aconteceu nada, porque a mãe foi descredibilizada. Quando a gente descobriu tudo isso, primeiro a gente tentou restaurar o lar. Ninguém quer tirar uma criança de uma mãe. Sim. A gente tentou restaurar o lar, tudo que a gente pôde. Cuidar da mãe, tratar, cuidar da casa. Quando não teve mais jeito, a gente buscou ajuda do poder público para recolher a criança, para ficar sob tutela do Estado e restaurar a vida dessa criança. Essa criança foi recolhida. Hoje você olha para ela, tá na casa de acolhimento da prefeitura, você olha pra ela, uma criança feliz, gordinha, saudável, sabe? Extremamente inteligente. Mas quando a gente olhava pra ela tinha... Eu me lembro um áudio que eu gravei dela, o dia que eu fui levar ela no conselho tutelar. Ela é muito apegada em mim, porque ela via lá na minha casa. Só que eu não posso simplesmente pegar uma criança e criar ela. Tem lei, né?
Tem que seguir a lei. Eu quero uma criança, eu tenho que entregar, seguir o processo legal e adotar. Eu cheguei a ficar com ela, inclusive, 1 mês na minha casa, porque eu não aguentava mais ver essa menina sofrer. E aí, chamaram a minha atenção. E exatamente isso. Falou, você não pode pegar uma criança pra você. Você ama ela, entrega, segue o processo legal. E Sim. quando eu devolvi ela, no dia que eu tava devolvendo ela, a conselheira perguntou um negócio pra ela, se ela tinha comido ontem. Ela falou assim, tia, eu vou te contar uma coisa. Eu tenho meu caderno, que eu faço lição na escola. E todo dia à noite, quando minha mãe me tranca e não me dá comida, sabe o que eu faço? Eu corto bem pequenininho a folha de papel e vou comendo. Bem devagarzinho. E ela falando isso, eu gravei o áudio. E aquilo eu fiquei pensando, se isso não é mudar a vida de uma criança, eu não sei o que que é. Eu queria ficar com aquela criança pra mim, mas eu não podia. Hoje ela tá super bem, super saudável. Mas a criança comeu papel durante muitos anos. A criança foi violentada sexualmente, sabe? A gente trocava de roupa dela no sábado, colocava calcinha, roupa. Chegava no sábado, tava com a mesma roupa. E esse caso é um monte que a gente vive. Eu vivo lá no Alto da Colina, onde está sediada hoje, entre 2 maiores comunidades. Eu vivo um monte de casos como esse. E a gente vai fazendo o que pode, com estratégia. Não vou Sim. tirar um filho de uma mãe. Sabe? Hoje mesmo a gente teve um caso que a gente está tratando. Primeiro, a gente. Tem muita gente, tem uma mãe, tem muitos filhos. A gente tem aquele instinto de cuidar. Claro. Mas tem muita coisa que é ensinado, Cris. Limpeza, Sim. organização. Isso a gente passa de família para família. Uma mulher que não aprendeu nada, foi violentada, a violentada, eu digo fisicamente. Mulher que sofreu um monte de coisa, não tem autoestima, não tem nada. Como que essa mulher vai criar 4 filhos? E você não pode simplesmente ir lá na casa dela e falar assim, ó, vou tirar todos os filhos de você que você tem que melhorar. Você tem que ensinar. Então a gente passa um processo de ensinar as mulheres a cuidar da própria casa, cuidar dos filhos. A gente recebeu um caso gravíssimo. E o que eu pensei? A primeira coisa que eu pensei, vou restaurar o lar. Então hoje a gente passou o dia inteiro limpando um barraquinho para ensinar a mulher a manter a casa limpa. Então é os processos que a gente faz isso sempre. Limpa a casa, ensina a limpar. Dá banho, ensina a dar banho na criança. Manda ir pra escola. Se não ir pra escola, tem que fazer outra coisa. Assim, vai atrás de benefício, de transferência de renda. Então, tem inúmeras histórias que eu posso falar pra vocês de transformação de vida, mas uma transformação inteligente. Nada com violência, nada abrupto. A gente tem que entender caso por caso e qual que é o sentido da transformação, Sim. né? Então é isso que mantém, de fato, a ONG viva mesmo, Sim. assim, né? Ela tá falando que eu tô pensando assim, é bem. Esse do papel não é exagero, não, viu? Não, É bem eu não triste cada duvido. situação. Sim. E como é que vocês lidam com as emoções? Porque eu imagino essas situações assim, tipo. Tem que ser muito racional, né? Mais racional do que emocional, né? Sentimento, Tipo, assim, tipo, poxa, dá vontade de chorar ver a criança passando por isso e tal. Sabe, eu não sei qual é o nome daquele rapaz. Tem aquela profissão que você cuida de corpos, sabe? De mortos, assim. Acho que na primeira vez você leva um susto. sim. Na segunda vez você leva um susto menor. Depois você fica No calejado. final, Então, no início, tudo era muito difícil pra mim. Tudo era absurdamente difícil. Hoje, muita coisa me comove. Eu sou muito fragilizada pra criança. O sofrimento da criança me incomoda de uma forma que eu não durmo. Imagina. Quando eu deito na minha cama e tá muito frio, a primeira coisa que eu penso é se as crianças estão cobertas. Quando eu como uma coisa gostosa com a minha família, eu penso se as crianças estão comendo uma coisa gostosa também. Isso me toca muito, profundamente. Mas hoje eu sou mais racional pra muita coisa, sabe? Antes era o desespero de resolver aquela situação. E às vezes você toma uma decisão errada quando você tá desesperado. Sim. Né? E hoje, com a experiência, você fica muito mais racional. Hoje de manhã, quando eu fui na casa dessa moça que a gente tá cuidando, eu olhei pra situação, era desesperador. Era muito, era desesperador. Se não, a experiência que eu tenho com tudo aquilo, eu sei que dá pra mudar. Uma mulher boa, uma mulher do bem, trabalhadora. Uma mulher que não sabe o que tá fazendo. Assim, ainda porque não tem instrução, dá pra ensinar. Então hoje eu tô calejada. Tem muita gente que da coordenação que tem 1 ano comigo, 2 anos, ainda não tá calejada. Então ela fica assim, desesperada. Fala, pô, vamos por esse caminho. Ou às vezes alguém que é muito. Pô, Marina, isso aí tem que chamar a polícia. Isso aí tem que chamar o conselho tutelar. Isso aí tem que fazer isso aqui lá. Calma, calma. Calma, pequeno padawan. Muita coisa pra acontecer ainda. Então, assim, a experiência deixa a gente um pouco mais calejada. Calejado, E isso é né? bom porque você tem que ter clareza pra pensar. Sim, isso é Né? muito Senão você bom. faz besteira. Você separa a família, você faz muita coisa que não tá na hora de fazer, né? Sim, até os nossos entrevistados anteriores, né? A gente tava falando sobre isso, né? Porque diversas situações de resgate, né? Eu falei assim, gente, e as emoções, como é que fica, né? Tal. E eles falaram a mesma coisa, que Mesma vão coisa ficando. com a calma, né? Vai ficando calmo, vai ficando calejado, tal. Claro que eles falaram também que o que mais mexe são as situações com as crianças. Abuso sexual, essas Meu. coisas. É muito difícil. E criança, não sei, provavelmente pra vocês também, Ah, criança com certeza. Não dá. Imagina, pensa, tipo,
Querer bater em alguém. Nossa, Deus me livre. Chegar lá e você descobrir que, tipo, tem um pai ou alguém que tá violentando a criança, você vai querer bater. Então você tem que segurar muita gente lá pra não A agredir. pobreza extrema, né? Você olha pra criança ali e vê que a criança não tem condição de tomar um Danone, um sorvete. Essas coisas pesam pra mim também. Comer uma Sim. carne E a questão de gostosa. querer adotar todo mundo também, né? Tipo, caramba, eu quero levar todo mundo pra minha Antes eu casa. levava muita gente pra minha casa. Mas aí, até isso você tem que entender também a maldade de todo mundo, É, né? com toda certeza. Por exemplo, o caso dessa mocinha, dessa menininha, que eu amo muito ela. Ela tinha sido abusada na infância. Muitas vezes, né? E o Conselho Tutelar sabia de tudo isso e tal. Eu não sabia, mas o Conselho acompanhava. E aí meu marido falou assim pra mim, agora imagina, Marina, imagina se essa criança fosse um abuso de hoje. E você dorme com essa criança todo dia lá em casa. E um dia ela fala bem assim, mas eu achei que o tio não... Como que reverte isso? Como que eu me protejo disso? Se Sim. não tem como proteger. Então, pra proteger a minha família hoje, eu não levo mais pra minha casa as Sim, crianças, né? justo. Por mais que, às vezes, eu saio da ONG, tem um menininho que ele é o primeiro a chegar, o último a sair, ele tá no meu gabinete todo dia, inclusive. Tá todo dia. Ele fala, tia, eu vi um buraco lá, não sei na onde, eu vim te falar. É o menino mais famoso da cidade, viu? Ele roda a cidade inteira. E ele traz as demandas do meu gabinete. Hoje, inclusive, ele tava lá. Ele foi lá, ele queria comer, Lona, ele foi pra quê? Ele foi pra comer um bife acebolado. Oh, meu Ele tá com vontade de Deus. bife acebolado. Então, eu cheguei lá, ele já tava. Ele falou assim, eu vim aqui, tia, porque eu queria comer um bife acebolado. Ele foi até a hora do almoço, a gente pediu o bife pra ele. Mas quando eu fecho a sede, tipo, 6 horas no sábado, ele fala, tia, deixa eu ir pra sua casa. Oh, Hoje a meu mesma Deus. coisa falou pra mim. Saí do gabinete, porque ele ficou lá da manhã até a noite. Ele falou assim, tia, deixa eu ir pra sua casa. Dói o coração. Mas aí é a parte que você tem que... A experiência te proporciona uma sensatez. Sim, isso é Eu bom. tenho que proteger a minha família. Sim, não pode, né? Eu tenho que me proteger. Sim. Até eu não posso levar aquilo pra minha casa. Não Sim, posso. e fora que você pode chegar ao esgotamento também, né? Porque você não é Eu só cheguei isso, várias né? vezes, viu? Sim. Eu imagino. Eu cheguei várias vezes no esgotamento. Porque você quer salvar o mundo e você não consegue. Não dá. Eu fico pensando, uma vez a gente foi pra uma outra igreja, foi visitar um orfanato. E aí chegou lá, tinha um menininho. E aí eu comecei a jogar bola com o menininho, jogar bola. E você pega um carinho muito rápido pela criança. Muito. Já dá uma vontade de levar embora. Eu falei, vou levar. Sim. Vou levar. Eu era solteiro ainda tal. Eu até brinquei com o meu atual cunhado hoje. Falei assim, vamos levar, a gente racha? Já racha a despesa, vamos levar ele embora? Sim. Já joga futebol, a gente já investe. Sim. E aí, assim, é a responsabilidade gigante. É um filho seu. Com Você não- toda Então, certeza. você É tem uma que ser muito vida, né? racional. Muito racional. Caramba. E a racionalidade vem com o tempo, né? Porque isso é muito coração de início. E esse caso do abuso sexual é uma coisa importante. Tem que ser Sim. falada. Talvez a gente Tem, não fale. tem que Mas ser. tem que ser falada. Tem que ser. Sim. Né? Tem que ser falada. Tem algum momento que você pensou em desistir da ONG, assim, ou de fazer o trabalho social pelas dificuldades, sei lá, etc. Pelas dificuldades, pelo cansaço mental. Hoje tem um mandato que é gigante. A gente tá fazendo um monte de coisa. A extensão do nosso projeto também. Tem a ONG, tem minha família, tem projetos pessoais. Né? Então é muita coisa, sobrecarrega. Eu falo pra Luana, tem dias que eu tenho uma insônia. Eu durmo 2 horas por dia, todo dia. Não durmo, rapaz. Eu não durmo. Deus. Ansiedade, várias coisas. Eu São durmo o muitas dobro, pessoas, 4 horas. Tá melhor que eu. Então, assim, sobrecarga mental muito grande, né? Então, tem vezes que eu penso, poxa, tô cansada. Fisicamente, tô muito cansada. Hoje tem uma equipe muito boa. Eu acho que se acontecesse com algum, sei lá, desistir, isso não vai acontecer. Mas se hoje Amém. eu faltasse, eu tenho certeza que eu continuaria. Mas todas as vezes que eu pensei que tô muito cansada, a gente tem muita... Tem nem como eu fechar. Eu fecho no outro dia as crianças vão lá na minha casa. Eles mesmo abrem, né? Eles vão abrir, vamos chamar. Eles vão tocar. Vai chegar o momento que realmente eles vão crescer e vão tocar mesmo, né? Se tornarem voluntários também e tudo mais. Então tem isso, né? Também. É legal você falando sobre o estímulo, né? Porque o mês passado, mês retrasado, eu estava dando aula na Anhanguera, em um projeto social da faculdade e tal, onde ela disponibiliza ali cursos para as pessoas também, né, carentes ali, curso gratuito. E a sala ficava vazia, apesar de divulgar, porque assim, não é só Nossa. divulgar, você tem que fazer, talvez, a comunidade e a criança entender o benefício dela fazer o curso ainda. Então, assim, é toda essa estrutura, não é só ter o curso, não é só ofertar o curso, é ensinar o porquê do curso, os benefícios, onde vai Sim. chegar, o que vai levar. Trazer um chamariz é muito difícil. Por exemplo, tem EJA lá. A gente tem um professor de matemática e português que prepara pra prova, né, do Enseja. Pai, você pode passar 50 milhões de anos divulgando, pegar um carro e buscar na casa, lavar a louça pra pessoa ter tempo e não enche a sala, E não sabe? enche. Tem muito esses cursos de produção de renda que a gente faz o tempo inteiro. Inclusive, domingo agora a gente vai entregar uma leva de curso cabeleireiro, né? O diplominha do curso cabeleireiro com Uhum.
super cabeleireira de Itapevi, que é a Carol, e pra encher a turma é difícil. A menina é a melhor cabeleireira da cidade. E a gente tem dificuldade de encher a turma, apesar que mulheres elas são mais interessadas. Sim. Mas é difícil. Feirão de emprego. Feirão de emprego, a gente faz feirão de emprego na cidade inteira. Ó, a gente serve café. Muitas vezes, quando prolonga, a gente serve almoço. Sabe? Não consigo pagar o Uber. A gente paga o Uber. Faz de tudo. E mais, a pessoa pode levar a criança que a gente cuida na brinquedoteca pra mãe fazer entrevista. E fica vazio. Não fica vazio. Tipo assim, vem 20. A gente divulga uma semana, 100 vagas, vem 20, vem 10. O que tem de empresário reclamando que não tem mão de obra não tá escrito. Tem muito empresário reclamando que, eu não sei, as pessoas acho que estão vivendo uma outra realidade hoje. São poucas pessoas que querem trabalhar de verdade, realmente. E também tem o caso também nem ter conhecimento, né? O pessoal mais jovem preza muito qualidade de vida agora, né? Nossa época não tinha isso. Muito. Não sei na época de vocês, eu só queria ganhar, trabalhar. A molecada agora quer qualidade de vida, né? Que Com é isso? certeza, é verdade. Mas é a qualidade também. Mas exatamente, dinheiro, não é só tem qualidade. trabalho. Trabalho, É a qualidade que eles querem Eu acho que os mesmo. projetos de transferência de renda do governo é essencial para melhorar a vida das pessoas, mas os requisitos ainda não são bons. Bolsa Família, por exemplo, é importantíssimo. Sim. Muita mulher não morre de fome. Sim, As crianças não morrem de fome por causa por causa do benefício. Sim. Porém, não pode ter registro em carteira. Tem que ter um condicionamento diferente. tem. Porque senão você fica refém disso. Tem que ter uma Exatamente. transição, né? Falar, poxa, olha, você vai receber o benefício. Arruma um emprego, por mais, sei lá, 6 meses você vai receber o benefício para você se estabilizar. E Sim. aí depois transfere o benefício para alguém que não tá em emprego. Exato. Pô, R$ 1.500 hoje, você não sustenta uma família. Então, Não. o que você faz? Pô, você vai ganhar o Bolsa Família, mas você tem que arrumar um emprego até determinada data. Você continua com o Bolsa Família por período e você segue com o emprego. Sim. Ou criança. Geralmente a mãe não quer deixar a criança pequena, não tem que deixar. Então, segue até tal ano da criança e você fica com o emprego. Mas não Sim. tem essa condição. E Não essa tem. condição apreende. Sim, Apreende, porque você vai ganhar 1.500 acordando 4 horas, você vai ganhar 1.500, sabe? Uhum. Então, eu acho que os requisitos ainda não são bons. Mas obviamente, é o melhor projeto o maior projeto de transferência de renda que existe hoje, porque muita gente não morre por conta disso, morre de fome por conta disso, né? sim, sim, com toda certeza. Ô, Má, agora conta pra gente como que foi a ponte pra política? Como que foi essa extensão? Como eu disse pra vocês, a gente tem um corpo de voluntariado muito grande, né? São jovens engajados, muitos jovens bem-sucedidos, a maioria deles tem profissão, gente pensadora, né? Gente crítico. E a gente participou de algumas eleições não nossas, né? Por exemplo, uma vez um deputado queria doar um dinheiro para reformar uma parte da ONG. Ele falou assim, pô, vota na gente também, vou dar uma força para vocês. Aí, se tiver candidato, vota na gente e tal. Eu falei, pô, o cara ajudou a gente, vamos ajudar ele? Vamos ajudar ele. A gente conseguiu um voto substancial aqui em Itapevi para um deputado. E aí tinha uma coordenadora nossa, o sonho dela era ser conselheira tutelar. A Maíne, já tinha tentado outras vezes. E aí a gente pensou, vamos fazer uma conselheira tutelar pra gente ter suporte, pra gente ter orientação. Maíne foi a segunda conselheira mais votada da cidade, quase 1.000 votos. A gente Sim. começou a perceber que a gente tinha um grupo muito organizado, né? Que a gente podia construir muitas pontes. E aquilo, se não fosse nós, ia ser outro. São 17 vagas. 17 seriam preenchidas, seja com a gente, seja com outros. E então, quando começou o burburinho de eleição, a gente pensou, vamos fazer um nosso aqui. E a gente escolheu outra pessoa. Vamos fazer tal pessoa, vai ser o nosso candidato. Vamos votar nele, vamos tentar fazer esse rapaz vereador para que ele consiga nos ajudar. Era um rapaz que recém-chegado no projeto, justamente ele chegou porque ele queria nosso apoio e tal. E a gente conversando no decorrer do tempo, de ano, assim, que a gente falava que a gente queria muito que ele fosse candidato, a gente percebeu que só quem vive isso aqui 24 horas por dia entende as necessidades e teria o compromisso. Só que eu ainda não tinha decidido que seria eu por conta eu tinha muito medo das pessoas acharem que todo o nosso trabalho foi por conta da política. Foi por conta da Pode política. ter 10 anos de projeto social. 10 anos. Você não precisa de 10 ela anos. era interesseira, só queria... Era aí o que ela queria, né? Exato. Porque, por exemplo, hoje, pra você ser candidato, você faz 6 meses de ação social, você sai candidato. Eu tinha 10 anos de projeto social. Uhum. Mas ainda assim, eu tinha muito medo que as pessoas iam achar. Eu um dia tava com o Igor falou assim pra mim, quem vai achar isso é político. Político vai achar isso. Mas as pessoas vão ver em você o que eles pensam sobre eles mesmos. Sim. O que as pessoas pensam sobre você tem muita relação do que a perspectiva de vida deles. Então vai ter aquelas pessoas que queriam estar aí, queriam fazer o que você está fazendo, mas não vai fazer. Então eles vão falar, vão fazer. Só que é o seguinte, o Igor falou, eu sou muito bom nisso. Eu olho pra você, se você ser candidato, você vai ganhar a eleição. E aí foi muito difícil decidir. Muito difícil decidir. Tanto que a eleição era em outubro, a gente decidiu em maio. Assim, definitivamente. Então mas eu tinha muito medo. Muito medo, porque eu tinha medo de perder a eleição. É custosa a eleição. É difícil, fisicamente, mentalmente, principalmente psicologicamente, financeiramente. Eram muitos desafios.
E eu tinha medo de os voluntários não engajarem e achar que eu tinha usado tudo isso. Quando eu contei pra eles, e todos eles falaram, eu não tinha falado que era eu falei que a gente ia fazer alguém. E eles falaram, não, tem que ser você. E todo mundo abraçou. Quando eu senti a ONG Sim. abraçada, e todos, eu falei, pô, então é pra ser. E aí eu fui pra rua, eu fiquei o resto do ano, larguei tudo, emprego, larguei tudo. E fiquei fazendo campanha. Juntei tudo que eu podia, pedi ajuda pro Igor, pedi ajuda pra todo mundo, e a gente fez a campanha de rua. A Luana já tava comigo nessa época, o que a gente fazia? A gente entregava a revista de madrugada, ela é testemunha, passava a madrugada entregando a revista e de dia visitando as pessoas, sabe? E eu falava dos meus projetos da ONG, mas falava também do que eu queria fazer. Porque a gente já fazia muita coisa lá na ONG, né? Sim. Então, eu falava, pô, eu conduzi bem a ONG até aqui, tudo que foi conduzido foi de acordo com o que eu achava que era correto. Então, eu acho que tinha muita coisa pra acrescentar. Eu falava para as pessoas, ó, não precisa ser eu, mas vai ser outro. Que às vezes nem se importe com ninguém. E a gente ganhou a eleição, eu trabalhei pra ter uma quantidade de votos que eu achei que era razoável. E eu falava pra Deus, Deus, me dá 1.500 votos, por favor, que eu preciso de 1.500 votos pra ganhar a eleição. Quando o dia que a urna abriu, tava toda a coordenação lá na minha casa, minha família, um monte de gente da ONG sentada na minha sala. E eu lembro que o rapaz levantou e falou, mano, eu vou embora, porque eu não tô sentindo que a gente vai ganhar. E eu não quero estar aqui pra ver isso. E eu falei, não, fica aqui, cara. Vamos sofrer todo mundo junto. E eu escolhi ver na minha casa, porque se eu perdesse, estava em casa. E aí, ninguém ia ver Suporte chorando. ali. E aí, a coordenação, a ONG, tava no grupo da ONG, assim, aquele pessoal, eles torciam tanto por mim. E aí, quando a urna abriu, começou a subir os votos, bateu 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 2.000, 2.500. E a gente fechou com 2.775. Nós ganhamos a eleição com a mulher mais votada da história da cidade de Itapevi. Ah, que legal. E a gente olhava pro cenário, eu não era nada, sabe, na política. Eu não era nada, filha de ninguém, parente de ninguém, dura e lascada. Então, quando a gente... E oriunda de comunidade, sabe? Quando Sim. abriu a urna, eu falei, eu pensei assim, poxa, Deus não me deu 1.500 votos. Eu orei todos os dias por 1.500 votos. Mas todos os dias à noite eu orava. Deus, me dá 1.500 votos. Eu não quero 1.499, eu preciso de 1.500. E orei todo dia, só que se eu tivesse 1.500 votos, eu tinha perdido a eleição. Porque a minha chapa foi a chapa mais difícil dessa eleição. Então, Sim. eu fui a primeira da chapa com 2.775, teve gente com 1.500, 2.500 e perdeu. Então, se Deus tivesse dado o que eu pedi, eu tinha perdido a eleição. Não, mas ele somou, como você orou todos os dias, ele foi Ele foi somando. somando. Então, foi uma vitória tão grande. E quando eu Graças saí a candidata, eu Deus. fiz compromisso com a ONG, sabe? Eu falei assim, eu vou ser ferramenta. Você é a ferramenta do mandato, a gente vai construir políticas públicas pra parar de secar gelo, sabe? A gente vai tentar ajudar as pessoas, potencializar todo o nosso trabalho. E Deus foi muito generoso. Né? Eu fiz Nossa, minha que parte, bom. ele fez a dele, a ONG tem feito a dela. Então tá bem bacana. É que hoje as pessoas também procuram pessoas de verdade pra votar. Não só Sim. pra votar, mas pra conviver. Hoje a gente tá vivendo um mundo muito de fantasia, de rede social, onde ninguém é de verdade. E quando a gente fala de política, a sociedade já tem um certo preconceito, porque muitos que estão ali não são de verdade. Quando alguém encontra alguém de verdade, que é o seu caso, já tem um trabalho ali já bem embasado, já tem ali pessoas que enxergam o que você faz por amor, é muito fácil escolher para votar. Mas sabia que é muito difícil ser político hoje em dia, se você quiser fazer a coisa certa, porque as pessoas têm uma visão do político terrível. Sim. Política é ruim, política é corrupto e ponto, acabou. E não importa o que você faça, é muito difícil reverter, Sim. sabe? E eu aposto muito no voto consciente. Tanto que na eleição eu não entrei em comunidade, eu não pedi voto pra comunidade, sabe por quê? As pessoas que eu ajudava vendiam o voto e eu sabia que eles iam vender. Eu sabia que as pessoas que eu desse cesta ia vender voto, eu sabia que todo aquele pessoal que eu ajudei todos esses anos ia vender voto. Então, eu orei muito pra Deus me dar sabedoria. Eu orei todos os meses pra Deus me dar sabedoria. Cada estratégia, eu orei pra Deus me dar sabedoria. E parece que foi uma coisa na minha cabeça. Eu falei, não vou entrar em comunidade. E não entrei. Eu não pedi voto em comunidade, porque eles não iam votar em mim. Eu ia contar com eles, eles iam vender o voto. Então, eu foquei no voto consciente. Voluntário que me conhecia, as pessoas de fora que me conhecia. Eu montei as minhas propostas. E eu fui eleito pelo voto consciente. Porque eu não tinha Legal. dinheiro pra fazer uma campanha com dinheiro, eu não tinha dinheiro pra nada disso. Sim. Né? A compra de voto, que é errada, mas Sim. existe. Então eu não tinha dinheiro pra isso. Então a estratégia que Deus me deu foi trabalhar com voto consciente. Então eu tenho muito orgulho de quase 3.000 votos, que são 3.000 pessoas pensantes, críticas, Legal. né? E o resultado disso que hoje, o pessoal é muito crítico com o meu trabalho, eles querem o melhor. Sim. E eu tenho obrigação de servir o melhor. E o legal é que você está respaldando, né? Você está continuando o trabalho. Ah, o que a ONG te ajudou no papel de vereadora? Toda essa bagagem da ONG te ajudou no papel de vereadora? Eu conheço todos os problemas da cidade. Onde eles estão.
quem precisa. No terceiro setor, a base do terceiro setor tem uma base muito boa, porque eu sei onde os problemas, sabe? Eu sei o que Sim. precisa ser resolvido. Causa animal, que é uma causa que eu gosto muito, eu atuo bastante, eu gosto muito de bicho. Inclusão, eu tenho um trabalho muito bacana com as mães atípicas. Então, tem vários segmentos da cidade que eu conheço os problemas. E mais, a sensibilidade de ouvir as pessoas. Eu sei de onde eu vim, sabe? Eu sei que tudo que a gente construiu foi com muitas mãos, em muitas mãos, Sim. e com muita ajuda de Deus. Se não fosse ele me sustentar até aqui, não estaria nem aqui. Então, isso me traz um sentimento de que tudo é passageiro. Eu não sou vereadora, mas eu estou, né? Sim. Mas eu tenho muita garra e determinação, porque isso não foi de mão beijada, né? Sim. É um projeto de muitos anos, é uma entrega de muitos anos. Então, a ONG me trouxe perseverança, a ONG me trouxe a humildade de saber que é passageiro, né? Que eu sou funcionária das pessoas, eu sou funcionária do povo, eu sou paga com dinheiro do contribuinte. Então, eu tenho que fazer e eu tenho que prestar conta. Esse é o meu trabalho hoje. Isso está muito claro na minha cabeça. Então, muitas vezes eu fico vendo, eu ganho meu salário todo dia 25, caiu ontem. E hoje, por exemplo, eu estava lá na comunidade e eu vi, poxa, imagine se essa moça ganhasse o salário que eu ganho. Então eu tenho responsabilidade. Eu não consigo dormir bem, tranquila, se eu não trabalhar para aquela pessoa. Poxa, porque ela não tem nada, cara. E eu tô ganhando meu salário para fazer alguma coisa por ela. Então eu faço, cara. Eu faço, porque eu sei o que a ponta tá vivendo. Sim, Legal. você entendeu que não é nada sobre você Nada sobre mesmo, mim. né? Isso é muito bacana mesmo. E o funcionário, que o político tem que entender, né? O político tem que entender que ele é funcionário do povo. Sim. Estão esquecendo. Mas essa nova política acho que tá diferente. Tem sentido. Eu vejo que Amém. tem uma galera que Tá melhorzinho. que quer fazer mesmo. Acho que as redes sociais ajudaram bastante, né? Sim, A esclarecer. esclarecer, tá todo mundo de olho, se o político tá fazendo Sim. aquilo outro, que ele tem, como que ele consegue, Você entra lá se no ele site da ajuda. Câmara, você sabe quem fez pedido, quem não fez, Quem não quem fez fez. projeto de lei, quem não fez. Tá tudo aí à Sim. disposição. Você pode pesquisar quem é produtivo, quem não é. Sim. E falando de redes sociais, como que você usa a sua voz nas redes? A gente posta tudo que faz o tempo inteiro. O Instagram é uma prestação de contas, né? Hoje eu estava no curso e eu vi uma coisa muito interessante. Você não pode alimentar o Instagram querendo reconhecimento. Você tem que alimentar o Instagram como uma estratégia, um portal de prestação de conta. Não espere reconhecimento do seu leitor. Espere prestação de conta, espere a oportunidade de prestar conta a ele. Então hoje eu posto tudo que eu posto no Instagram com o objetivo de comunicar. É uma coisa muito interessante que a internet, ela consegue fazer o político pobre e o político rico andar no mesmo passo. Sabe? Uhum. Isso é muito legal. No passado não tinha internet. Então quem tinha mais dinheiro chegava mais longe. Hoje, com estratégia, a Luana cuida das minhas redes sociais, com estratégia, com estudo, você consegue chegar pegar a sua mensagem, chegar mais longe. Posicionamento. Você gasta dinheiro de 200 conto por mês, você consegue que a sua mensagem chegue mais longe. Então ela me coloca no mesmo pé que muita gente. Isso é muito bom pra política, pro político pobre, pra qualquer, na verdade, qualquer profissional. Eu não digo nem pobre, mas político que tenha menos condições que os outros, né? Você coloca qualquer profissional muito pé igual. As redes sociais. Eu acho muito bacana, me dá muita oportunidade. Sim, é um meio bem bacana. Tem mesmo. mentoria lá na ONG lá sobre impulsionamento. Tô precisando. A gente vai lá, a gente tá precisando. Tá bem? Eu achei que ia achar alguém. Funcionar nosso podcast. Vamos lá. Bom, você falou que é prestação de contas. Legal, isso é bacana. Não é o que a gente vê muito na rede social hoje. É. Ainda quando fala de política, vendas, etc. A galera primeiro posta um vídeo fazendo algo para mostrar e não com o intuito de prestar conta. É mais para se vender. E às vezes tipo, faz uma açãozinha ou outra, ou faz 5, posta Tem 5. pessoas que estão montando videozinhos para mostrar que fez algo pelo engajamento. E no final eles falam, olha, eu tive que fazer tudo isso que era só pelo engajamento. Isso é super triste Mas é legal mesmo. que você Assim. tem muito bem claro essa questão de prestar contas, né? Porque assim, independente se você postar ou não, você vai estar fazendo. Só tô mostrando o que eu tô fazendo. Não é para vender. O Instagram é bacana. É interessante, né? Porque, por exemplo, eu presto muita conta, né, lá. Mas para chegar mais longe, você tem que prestar conta de uma forma criativa. Ninguém vai lá ler um texto que eu postar lá. Sabe, você tem que fazer um vídeo. Às vezes eu tô sentada na minha cadeira e falo aqui, ninguém vai assistir seu vídeo. Você tem que ir lá, não sei onde, gravar esse mesmo vídeo. Porque você tem que chamar atenção pra prestar conta. Tem que dançar conforme a música deles, né? Eu sou péssima. TikTok, aquela parada toda, difícil pra mim. E ainda você fica sentado na cadeira e fala, lá, o político, só fica sentado no na rua. Você tá com a gabinete. minha camisa, sabe com essa camisa? Como a camisa nossa? Tá a camisa nova. Falando sobre isso, quando você posta algo, tem muita crítica, o pessoal também critica muito, assim, tipo, porque assim, quer ver? Esses dias eu vi, esse dia não, quando o Igor ainda tava como prefeito, postando lá, eu não lembro o que ele tinha feito, mas era algo bem bacana, tinha acabado de fazer. Aí tem os comentários lá.
Ah, mas aqui na minha rua tem um buraco. Ah, não sei o que, aqui falta isso. Eu falo, poxa, Fogo. ele tá postando o que fez pela cidade, que era algo bem bacana, eu não lembro, não me recordo o que, mas era algo bem legal, e a pessoa tá postando o buraco que tá na rua dela. Tipo assim, é um próximo passo, pode ser que ele vá fazer, tá nos projetos, né, da prefeitura, mas daí vez a pessoa agradecer, tipo assim, legal, o prefeito fez algo pela cidade, porque assim, eu moro bastante tempo aqui em Itapevi, e eu vi que após o Igor, né, a entrada do Igor mudou muita coisa na cidade. Ah, Né? o E Igor é. eu não tô puxando o saco não é, assim, propaganda, piro e tal, mas é assim, a realidade realmente Hum. mudou muita coisa. E aí, voltando, né, nesse ponto da crítica. Posta algo legal, aí a pessoa vai lembrar do buraco que tá ali na rua dela, tal, tipo assim. Quando você posta algo positivo, você recebe também críticas por outra coisa que não foi feita ou pelo aquilo que algo positivo que você postou? A internet, ela empodera as pessoas, né? Traz o perfil e fala o que você quiser. A pessoa fala, acha que todo é uma terra sem lei mesmo, E né? assim, eu falo muito assim que eu sou funcionário do povo e tal, os vereadores até chamam minha atenção. Fala, pô, se ele já bate na gente, se a gente falar que é funcionário, se a gente falar que é funcionário, vai ser triturado. Eu falei, pô, mas nós somos, né, e tal. Só que assim, acho que as pessoas descontam toda a raiva dela em que eles podem bater. Quem vai falar o que pra você? Pô, você trabalha, faz seu emprego, cuida da sua família. Sim. Agora, eles sentem o direito de bater no político, por quê? Ah, mas eu pago com imposto. Aí você vai ver o cara, ele não paga IPTU, ele não tá nem trabalhando, não Paga trabalha, não nem paga luz, nem água. IPTU. Quem sustenta a cidade é IPTU, sabe? Sim. SS. Você vai ver o cara, não vende nada, não paga IPTU. Não paga, não tem um tributo na cidade. Mas ele comenta lá no Instagram, safado, sei lá. Então, assim, eu tenho a sorte de que a gente começou, fez 6 meses de mandato, a gente tá intensivaço. Porque a gente já vinha da ONG, a gente sabe trabalhar, eu sei o que tem que fazer. Uhum. Então a gente trabalha muito. Então, de cada 10 comentários bons que a gente recebe um do príncipe lá, da Pérsia, né? Que ele fala alguma coisa assim e tal. E eu respondo, sabe? Então, por favor, mostro todo o meu trabalho. Eu falo, posso te mandar meu relatório de trabalho, tudo que eu fiz? Aí eu mostro pro príncipe todo o meu trabalho. Mas deve ser muito E aí cansativo. resolve. É cansativo. É cansativo. É Nossa. a eterna prestação de conta. Mas daí você tem que ter razoabilidade, tem que ter cabeça. Porque às vezes a pessoa tá chateada com a vida, ela vai descontar a frustração em Sim, você. Porque ela acha que exatamente. pode. Em você ela pode. Sim, É, uma pergunta. A gente entrevistou uma professora, uma ex-professora, na verdade, que é uma amiga nossa, a Fran, e ela queria fazer as coisas diferentes, tá na sala de aula, tal, etc. E os outros professores se incomodavam, sempre. né? Porque ela queria fazer algo diferente, além do que estava na cartilha do professor. Você passa algumas situações por fazer bastante trabalho em relação a tipo, colegas ou pessoas que estão no meio público, falar, poxa, você está trabalhando demais, ou você não deveria fazer isso, ou tentar, sei lá, de certa forma, às vezes atrapalhar o seu trabalho? Tem muito vereador bom em Itapevi. Já teve muito vereador bom em Itapevi também. Só que ele seguiu uma linha de raciocínio diferente da minha, sabe? Tem muito vereador, assim, hoje eu não sei. Mas já teve no passado muito vereador também que não fazia, sabe? A gente sentia, eu fui munícipe, eu votava, eu sei como que é. Eu sou munícipe, né? Mas eu votava, né, nas pessoas, então eu sabia. E quando a gente chegou, a gente veio com uma coisa diferente. Porque a gente tem uma história diferente, uma vida diferente, tudo diferente. A gente, tudo, as portas que não se abriram para nós arrombamos todas elas. Sim. Inclusive tá nesse lugar. Então, eu acho que no início eu sofri muito problema. Eu tive um problema gravíssimo, inclusive, na Câmara de represália por conta do trabalho e tal. Só que aí as pessoas falam, não, fica tranquilo, é só 2 meses, é a alegria de iniciante. Não, fica tranquilo, que é só 3 meses, agora fez 6. Aí um outro fala, é só 6, fica tranquilo. Só que as pessoas não entenderam que esse é o nosso papel, esse é o nosso propósito, é o meu perfil. Então no início eu senti, mas eu acho que eles estão se acostumando, sabe? Então entenderam que Eu tô não tem aqui que se para trabalhar. acostumar. Eu tô aqui pra Sim. trabalhar. Se Entendi. eles olharem o histórico nosso, eles vão perceber que nós somos insistentes, persistentes. Então, mas no início eu senti. Imparáveis, né? Mas sabe a parte positiva? É que a mesma forma que você atrai coisa ruim, você atrai coisa boa. Todo mundo vai Sim. ter que fazer. Porque quem não faz, você fica mais visível. O que não faz fica mais visível se tem alguém fazendo. Porque você cria pelo menos um parâmetro. Muitas vezes não tinha, agora tem. Tem, não só eu, tem outros vereadores que trabalham pra caramba. Então você tem uns parâmetros ali. Então quem não faz, fica, poxa, tô lascado. Vou ter Não, que legal. fazer. Sim, Né? sim. Vai puxar a fila. É, Isso é legal, né? Porque eles vão ter que se balizar por cima. com toda Então, É, olha certeza. o que o Igor fez. sim, Sim. sim. Né? Tipo assim, ele subiu a régua, né? Então deve Fico, estar continuando. fico Porque imaginando tem até que que se ele não continuar. trabalhar, é porque esse amigo É. subiu a régua muito. Ah, tá bom. Tudo bem. Tem que subir a regra mesmo. Então,
né? O prefeito anterior veio e fez um trabalho bacana. Daqui para frente, ou quem entrar vai ter que seguir a régua, porque Ah, tem senão que a seguir a Sim. cidade regra. vai cobrar muito. É isso aí. Sim, sim. Mas se você pudesse voltar assim no tempo, qual conselho que você daria pra Marina lá no comecinho desse trabalho? Eu acho que a gente teve uma história muito bonita. Não tem o que fazer, né? Por exemplo, hoje, como adulta, né, Cris? Você e eu somos mulheres. Se eu fosse voltar no tempo, em várias situações, né? Eu tinha uma filha com 18 anos. Eu sei que hoje, 18 anos, você tá ainda tá velha, né? Porque hoje em dia as meninas têm filho muito novo. Mas a minha época era muito cedo. Então, hoje Sim. eu penso, poxa, eu podia ter feito diferente. Mas não tem como. É a vivência, a experiência. Até porque, né, por conta do seu histórico, da sua história, né? A cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha antes. Então, eu acho que se eu tivesse com a cabeça hoje, é claro, muita coisa mudaria. Mas acho que foi uma história muito bonita com a ONG, né? Foi não, porque a gente tá no trajeto. Mas foi Sim. uma história muito bonita, de muita superação. É claro que eu queria ter organizado mais ali, ter feito uma coisa diferente aqui. Mas eu acho que entre todos os percalços, toda a dificuldade, toda a falta de experiência, a gente fez muita coisa boa, a gente cresceu muito. Eu tenho muito orgulho da história da ONG. São os Sim. erros e acertos que formam a É, pessoa. exato. Sim. É. Ah, e nessa sua trajetória, tudo que você conquistou, como que você olha para isso? O que que significa tudo que você conquistou para você hoje? Eu nem vejo como muita coisa, viu? Já te falo. Eu acho que, como eu te disse, é tudo estar, né? Você estar, no dia você tá outra coisa. Eu tenho muitos sonhos pra mim. Por exemplo, eu quero ser uma ceramista. Esse é o meu sonho. Não quero ser nada, eu quero ser ceramista. Meu sonho é fazer xícaras, assim, bem bonitas, Legal. sabe? Eu quero ser ceramista. Eu queria escrever um livro. Depois eu vou contar isso pra vocês de um livro que a gente vai lançar esse ano. Que Eu bom. queria. Que mais uma coisa que eu quero ser? Sabe o que eu quero ser? Eu quero ter uma casa de campo, criar galinha, cachorro, peixe, tudo você imaginar. Esses são os meus sonhos, sabe? Então, eu acho que quando eu chegar na idade mais. Quando eu for mais velha, eu puder descansar com 50 anos. Sabe, eu quero me aposentar com 50 anos, criar bicho e ser ceramista. Aí eu vou ter realizado todos os meus sonhos. Mas hoje eu acho que a gente tá numa trajetória, ainda acho que tem muita coisa pra acontecer. Legal. Porque tem muita lenha pra queimar. Eu sinto dentro de mim, sabe, no âmago do ser, assim, tem muita lenha pra queimar. Muita lenha queimou. Mas tem muita lenha pra queimar. Sim. Eu era muito forte fisicamente. Eu gosto muito de faxina. Eu mesmo faço as coisas da ONG, vira e mexe eu pinto, faço uma coisa. Eu tinha muita força física, que hoje eu não tenho mais. Então eu percebo que meu corpo, ele já não aguenta mais a minha vida que eu quero levar. Então, hoje eu uso outras ferramentas, outras pessoas para realizar as coisas. Mas eu tenho muita lenha para queimar. Acho que a gente tem muita coisa para surpreender, tanto na política, tanto na ONG, tanto nos projetos pessoais. Mas o sonho do futuro é ser uma senhora ceramista, sentada na frente do fogão de lenha, moldando, sabe? Sim. É isso que eu quero ser da vida. Você falou de política, você imagina ir mais longe, além de uma vereadora, futuramente, não sei. Olha, eu falo pra você, nem vereadora eu sonhava em ser há um ano atrás, né? Então, o que eu tenho da ideia hoje na minha cabeça é fazer o que não foi feito ainda, fazer o melhor que eu puder. Eu quero que as pessoas me levem como referência, levem a sério meu trabalho, me respeitem na rua, sim, valorizem o que eu faço, não porque eu tô fazendo alguma coisa de favor, porque eu sou paga pra fazer, mas respeitem meu trabalho e que eu consiga fazer o melhor que eu puder. E se for necessário, no futuro, qualquer situação que precise do meu trabalho, eu vou onde Hum. tiver que ir, sabe? Eu falo nem assim, não vou avançar na política. Eu acredito que você, como vereadora, permitiu fazer muito mais pelas pessoas, tanto na ONG como extra. Abriu um leque muito maior de oportunidades e de recursos, de ajuda, de contato. Imagino que, talvez para os planos futuros da ONG, talvez uma cadeira maior, um lugar maior. Deputado é uma coisa que me interessa muito, porque você fica muito limitado como vereador, né? Vereador, Uhum. ele fiscaliza e ele solicita as coisas, né? As melhorias e tudo mais, faz leis e tudo mais. Só que executa mesmo a prefeitura. Agora, o deputado, ele tem a oportunidade de pegar emendas e destinar. O terceiro setor aqui em Itapevi não recebe emendas, né? Porque a gente não consegue. As emendas, elas vêm ou para a cidade ou para a ONG, mas depende muito de network, depende muito de contatos. Eu tenho a sorte de ter um vereador, um deputado amigo meu que tem a nossa idade também, mais novo, molecão, tem 29 anos, um amor de pessoa. Primeira eleição dele, ganhou a eleição para deputado. Ele trouxe muito dinheiro para Itapevi. Primeira clínica de autismo e a primeira clínica, unidade de saúde animal, é com recurso que ele trouxe. Moleque, minha idade. Só que eu queria muito ajudar o terceiro setor com emenda, sabe? Uhum. Então, deputado é uma coisa que me interessa muito no futuro, assim, se Deus permitir. Era uma coisa que eu toparia fazer. Eu acho que é muito semelhante ao vereador, mas tem a emenda para distribuir. São, tipo assim, acho que o deputado estadual tem 14 milhões de reais para mandar de recurso. Por exemplo, você tem um projeto na igreja, projeto da Sim. ONG, projeto sei lá. Eu acho que isso ia ajudar pra caramba. Alguém de fora trazendo recurso pra cidade. Não, Sim. legal. A Perfeito. política é isso, né? A política é basicamente isso.
E quando a gente olha para a política americana, por exemplo, eu tava até assistindo uma série House of Cards. Não sei se você assistiu. Não, mas eu acho Não. muito legal. Já ouvi. É muito bacana, vale a pena. E aí você vê que a estrutura da política é muito embasada nisso. As pessoas que entram para a política, elas saem lá do seu povo, ali, da sua comunidade e tal, e entra, e sabe, quando entra lá eu vou trazer recursos, empregos para essa galera. Então essa galera já acredita nesse político e eles mesmo. Tudo é política, sabia? É. O terceiro setor só existe porque o primeiro e o segundo falha. Se o governo não falhasse, Nossa, é verdade. se o governo não falhasse na Perfeito. construção de políticas públicas, não existia ONG. Se as empresas atuassem com responsabilidade, pega do trabalhador, tira recursos da cidade, se ela voltasse para a cidade como o segundo setor, o terceiro setor não precisava acontecer. Então, tudo é política. Se tivéssemos bons políticos, não precisava de ONG. Então, o dia Sim. que a política do país se transformar, que as pessoas pararem de ser comprar voto, parar de dar cesta básica em troca de voto, parar de fazer politicagem, né? Eu acho que muita coisa boa vai acontecer e, Com em nome de certeza. Jesus, o terceiro setor ele vai sumir. Nem a ONG Ser Amor vai precisar mais. O dia que Sim. tivermos bons políticos, as ONGs serão extintas. E glória a Deus que isso aconteça um dia. Sim, com toda certeza. E pensando em tudo isso, toda a sua trajetória, toda a sua história, o que que é sucesso para você? Sucesso é ter uma família feliz, sabe? Um esposo que põe o joelho no chão e ora. Tenho muito orgulho do meu marido, que toda vez que a gente briga, ele vai pra igreja. Vai orar, vai pedir ajuda de Deus. Eu falo só Jesus, eu vou pedir ajuda dele, que eu não sei mais lidar com você. Sabe? E não tem a coisa mais feliz do mundo, é que você chegar em casa e seu Aprendi aí, marido, David. seu marido brigar com você e ir pra igreja orar pra restaurar o casamento, sabe? Então, a felicidade pra mim, eu vivo hoje uma vida feliz, sabe? Eu trabalho muito, sirvo a minha comunidade, eu ganho pra servir. Eu servi muitos anos sem receber salário. Eu trabalhava fora e cuidava da ONG. Hoje eu ganho pra servir, chego em casa, é uma família feliz. E isso pra Graças a mim Deus. não tem, sabe, hoje, como eu falo pra vocês, meu último sonho é ser ceramista. Depois que eu atingi ele, glória a Deus, eu acho que eu concluí. Acabei a carreira, guardei a fé. É. Acho que é isso. Bom, chegando ao final, assim, É. papo bem bacana, sensacional. A gente sempre faz essa pergunta para todo entrevistado aqui. Sim. Para quem não encontrou o propósito profissional, o propósito de vida, qual conselho você dá? Toda vez que a gente precisar realinhar a rota, não ter medo, não achar que tá velho demais. Como eu tenho 33 anos, né? Até esqueço, sabia que eu parei de contar no 30. Parei de vez. Só Imagina, que, por jovem, na adolescência ainda. Há um ano atrás, eu não sabia que eu ia ser vereadora. Eu sou muito boa nisso. Sabe, eu sou muito boa nisso. Eu realinhei. Eu sou formada em Direito, eu pós-graduação em Direito do Trabalho. Eu criei outra coisa pra mim. Sabe? E hoje eu descobri que eu sou muito boa na política e que a cidade precisa de mim, porque eu sei que eu tô fazendo um bom trabalho. Então, assim, não tem medo de, sabe? Se tiver que refazer a rota, refaz a rota. Principalmente a gente, mulher, né, Cris, que tem tanto medo de refazer. Sim, Refaz a sempre. rota. Acha um novo amor. Sim. A vida não foi feita pra sofrimento, não é isso que Deus quer da gente, né? Não vai ter dias bons todo o tempo. Mas a gente tem que lutar por dias bons, dias melhores pra gente primeiro. Né? Sim. Tem que servir, mas tem que ter um lar de amor, tem que ter uma vida feliz. Não tô falando nem de dinheiro. Né? Então, acho que realinhar a rota, o tempo que for necessário, às vezes que for necessário. Porque você vai ter que continuar vivendo. Nunca Sim. perde mais, né? Sim. Sempre com propósito, né? Legal. Então, é isso. Marina, muito obrigado. Aprendemos demais Eu que aqui. agradeço. Eu tô Que muito a sua feliz. história venha inspirar outras pessoas. Né? Sim. Isso de recalcular a rota é bem bacana. Né? Fechou com chave de ouro. Com toda Para você que certeza. está nos assistindo, um ótimo conselho. Se você está aí perdido, não sabe o que fazer. É verdade. Não tem pensa um medo, né? pouquinho. Coragem. Boa. Uma mulher super corajosa aqui na nossa frente e deixou esse conselho, né? Vai lá na ONG Ser Amor, ser voluntário, Sim. aprender. Sim. É como o Gil disse, né? No podcast anterior, no caminho. Gil, foi o Gil ou o Augusto? É no caminho que você descobre o propósito. Então, Exato. Exatamente. Nossa, exatamente isso. Você está realmente sempre alinhado, né? Assim, se eu tô focado naquilo que o Senhor tem para mim, não tem como. Realmente é na caminhada mesmo, sabe assim, sempre sendo direcionado, sempre. Eu acho que por mais que a gente tenha sonhos, né, a gente almeja coisas lá na frente, no futuro, né, como ser ceramista, mas antes de você chegar lá, você já está vivendo, você já está desfrutando, né? Exatamente. É exatamente isso. legal. Então, Obrigada, gente. de novo, nosso muito obrigado.
realmente você tinha razão. Eu sempre tenho razão, Daniel. Eita. Foi muito bom. Muito É bom. um dos melhores podcasts. Sim, É, que então, bate-papo bom. é isso mano. que você volte um dia aqui, que a gente Sim. traga você um dia para falar sobre a parte de ser vereadora, né? Mais detalhes. E é isso. Muito obrigada, gente. A gente Deixe suas agradece. redes sociais pra galera, né, te seguir, te acompanhar, ver suas prestações de contas. Arroba Marina Dornelas SP. Tudo é a mesma coisa. Perfeito. Instagram, Facebook, o resto eu não tenho. Perfeito. E vocês não esqueçam, né, de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar mais esse episódio. Foram ditos aqui vários segredos, né, nessa mesa, neste café. E é isso. Obrigada, Danilo, mais uma vez pela oportunidade. Isso. Marina, minha amiga pessoal, obrigada. Estou muito feliz de verdade por esse bate-papo, por te ver novamente. Devido à correria, a gente não consegue se ver. Prazer é todo meu. Mas eu estou muito feliz em revê-la. Eu acredito que é isso, né, Danilo? É isso. Obrigada, gente. Tanto a nossa rede social, como da Isso. Marina, dos nossos patrocinadores, estarão na descrição do vídeo. Então é isso. Pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigado. E é isso. Tchau. Valeu. Aê.